Olá, sejam todos bem-vindos à continuação da nossa série de vídeos, onde estamos comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou o Joel Neto, um amigo de Jesus, e hoje estamos no estúdio da Igreja Revive, na cidade de Atibaia, igreja que eu tenho o privilégio de pastorear. E nós chegamos até você hoje por meio do Instituto Jesus Cristo, com o desejo de contribuir na leitura e reflexão do devocional O Caminho de Stanley Jones. Devocional também que tem nos ensinado muito e nos feito crescer muito como amigos de Jesus. Hoje nós estamos no dia de quarta-feira. A semana ainda é a semana 5 e o dia é quarta-feira. E o título desta devocional de Stanley Jones, quarta-feira, semana 5, é uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, ouça. Naturalmente pagãos? Vou repetir. Naturalmente pagãos? Essa é a pergunta de Stanley Jones. Vamos acompanhar as palavras dele e ver os argumentos que ele utiliza para responder a esta questão que ele faz. Naturalmente pagãos? Ouça. Existem 3 atitudes que alguém pode tomar em relação à alma. Tertuliano, um dos pais da igreja, diz, abre aspas, a alma é naturalmente cristã, fecha aspas. Harold Neuber diz, a alma é naturalmente pagã, fecha aspas. Walter Wharton diz o seguinte, a alma é naturalmente meio pagã e meio cristã, fecha aspas. Agora Stanley Jones diz o seguinte, estou com Tertuliano, aquele primeiro que disse que a alma é naturalmente cristã. Estou com Tertuliano, a alma não é pagã por natureza. Quando é pagã, ela está fora do centro e perde o caminho para a vida. Quando se torna cristã, ela tem a sensação de que está voltando para casa, de que está sendo reintegrada, de que está sendo reconciliada. A alma, instintivamente, sabe que esse é o caminho. Um homem radiante de 82 anos me disse, diz Stanley Jones, abre aspas para esse homem de 82 anos, eu soube que esse era o caminho, pois assim que coloquei os pés nele, eu já não estava mais lutando comigo, fecha aspas. Isso prova que o caminho de Cristo é o caminho da alma, que o caminho de Cristo e o caminho da alma são um só. Isso que Stanley Jones está argumentando. A sensação desse senhor de 82 anos mostra que o caminho de Cristo e o caminho da alma são, na verdade, o mesmo caminho. Quando a alma encontra Cristo, ela se encontra, já não luta mais consigo mesma. Se a alma fosse naturalmente pagã, como disse o outro autor, ficaria muito pouco à vontade ao entrar no reino. Pelo contrário, entrar no reino significa nada menos que entrar em si mesmo para a alma. Está vendo o que Stanley Jones está dizendo? Que o caminho que é Jesus e a alma trilham o mesmo caminho. A alma trilha o caminho que é Jesus. Porque quando você encontra o caminho que é Jesus, você encontra a si mesmo. Quando a alma encontra o caminho que ela procura, o caminho que a criou, o caminho que é Jesus, ela encontra a si mesma. Além disso, se a alma fosse naturalmente pagã, por que deveria ser punida por seus caminhos pagãos? Stanley Jones sempre usa esse argumento, dizendo, se isso fosse o normal, se isso fosse o caminho, se essa fosse a lei natural, então por que nós teríamos desconforto na ordem social? Por que as leis sociais puniriam essas coisas? Seria injusto puni-la por viver de acordo com sua própria natureza. Contudo, sentimos que o mal é mal e ser punido por ele é justo. Portanto, testemunhamos em nós que o mal não é natural. Em Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, um diabo velho escrevendo conselhos para um diabo jovem, diz o seguinte, abre aspas, para o diabo velho, tudo tem que ser torcido para que tenha alguma utilidade para nós.
Lutamos em cruel desvantagem. Nada está naturalmente do nosso lado. C.S. Lewis, quando escreve este texto, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, ele mostra este conselho que o diabo está ensinando ao seu aprendiz, que para que as coisas sirvam para eles na ordem natural, como elas foram criadas, eles precisam distorcer, eles precisam alterar, eles precisam fazer da realidade uma surrealidade. Há 3 impulsos que estimulam a natureza humana: o ego, o sexo e a multidão. O impulso do ego é o respeito próprio, o impulso da multidão, o respeito social, o respeito pelos outros. E o impulso do sexo é, em parte, o respeito próprio e, em parte, o respeito pelos outros. Assim, de fato, há apenas 2 impulsos: o respeito próprio e o respeito pelos outros, o egoísmo e o altruísmo. Então, o impulso do respeito pelos outros, perceba, é tão natural quanto o respeito próprio, porque são impulsos. Como diz o professor Garnett, desejar o bem dos outros é tão natural para o homem quanto desejar seu próprio bem. E, da mesma forma, não precisa de mais explicações. Não necessita de mais explicações porque isso faz parte da natureza humana. O que Stanley Jones está tentando nos dizer é que a alma ela foi criada com uma espécie de CEP, de endereço, de localização. Que existe uma espécie de GPS na nossa alma, que vá para onde ela for nos descaminhos e desencontros da vida. Nós sempre vamos ter uma alma que deseja voltar para este lugar, para este CEP, para este endereço. Porque nós temos um impulso na nossa alma. Mesmo que esse impulso seja desviante, esse impulso não para de existir em nós. O sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, ele diz que a nossa alma foi criada para este lugar e ela vive a partir deste impulso. O salmista diz a nós que a nossa alma anseia por este lugar, por este impulso, que é Deus, o caminho revelado em Jesus Cristo. Ela deseja tal como a corça deseja por águas. A nossa alma tem esse CEP, aponta esse destino. A nossa alma é configurada com uma bússola que aponta sempre verticalmente para o nosso Criador. E todas as vezes que esse impulso, ele se permite viver num caminho desviante, num caminho contraditório ao impulso original dela, esse impulso ele é traído e a alma vive num desconforto. A alma nunca consegue deixar de viver o impulso. A questão é se ela viverá o impulso na direção que a bússola dela aponta, ou ela viverá o impulso de forma desviante, de forma equivocada. Isso é a paz da nossa alma. Encontrar este lugar, encontrar este CEP, encontrar esse endereço, deixar que a bússola que está cravada em nossos corações, em nossa alma, a bússola do nosso Criador, que nos impulsiona até Ele, nos leve orientados até lá. É assim que encontramos paz. Eu me lembro, quando eu me casei muito jovem, eu e minha esposa Mônica, nós fomos morar num pequeno apartamento. Ele ficava na cidade de São José dos Campos. O apartamento tinha um pouco mais de 60 metros quadrados. Éramos eu e Mônica. Nós decoramos o apartamento do jeito que nós imaginávamos, que estava na nossa mente de jovens que estavam se casando. A vida foi acontecendo. Nós ganhamos uma primeira filha, a nossa mais velha, Ana Luísa. Ela vivia naquele pequeno apartamento conosco, todos os dias tínhamos que descer, levar na praça, no parquinho. Ela cresceu um pouco, ela batia na porta do apartamento querendo sair o tempo inteiro. Depois veio a nossa segunda filha, nós somos pais de 3 filhos, o nosso terceiro já não nasceu neste apartamento, mas ainda no apartamento veio a nossa segunda filha, a do meio, a Isabel. E aquele apartamento foi ficando pequeno para nós. Agora, o mês que vem, eu farei 19 anos de casamento. Muita coisa, desde aquele pequeno apartamento, aconteceu na nossa vida.
Mudamos 2 vezes de cidade, compramos uma casa e depois uma outra casa. Hoje moramos numa casa muito maior do que aquele pequeno apartamento. Hoje temos filhos muito maiores do que aqueles pequenos bebês. Mas todas as vezes que eu, Mônica e nossos 3 filhos vamos a São José dos Campos, parece que um imã nos empurra para passar na rua daquele apartamento e mostrar para os nossos 3 filhos, sobretudo para a Ana e para a Isabel: olha, foi aqui que o papai e a mamãe morou com vocês quando vocês eram pequenininhas. Foi aqui o nosso primeiro lugar, a nossa primeira casa, o nosso primeiro lar. Às vezes eles até reclamam com a gente: de novo, pai, vai mostrar o mesmo lugar, o mesmo apartamento. E às vezes eu fico pensando, por que eu passo sempre lá? Por que eu tenho sempre essa memória? Porque eu sempre gosto de lembrar. Hoje eu moro numa casa muito maior. Hoje eu moro num lugar muito melhor, mais confortável. Hoje eu não tenho o problema de espaço que eu tinha lá com as minhas 2 filhas. Mas aquele lugar, aquela casa, sempre vai lembrar uma marca da minha alma que eu nunca vou conseguir apagar. A marca de quando eu e Mônica formamos um lar. Era mais do que blocos, era mais do que um apartamento, era mais do que um endereço. Era um lugar onde nós encontramos a nossa identidade como casal. Por isso a gente sempre volta, por isso a gente sempre vai até lá, sempre quer mostrar para os nossos filhos. Quando Deus nos criou, Ele nos criou nele, alicerçados nele. Ele se tornou o nosso endereço, o nosso CEP. E quando a nossa alma desviante se foi para longe de Deus, a nossa alma ficou sedenta, ansiando por este lugar. E por isso sempre, o tempo inteiro, a nossa alma nos aponta. E enquanto não vamos até lá, para o lugar onde tudo começou, para o lugar onde a nossa identidade foi forjada por Deus, a nossa alma não encontra descanso. Olhe como Stanley Jones ora sobre isso. Ó meu Cristo, sei que quando te encontro aquilo para o qual fui formado, aquilo que me satisfaz, ao mesmo tempo em que me humilha, levando-me ao pó. Sei que encontro a mim mesmo, meu verdadeiro eu em ti. Por isso, venho sabendo que chego ao caminho que me foi destinado, o teu caminho. Amém. Olha a afirmação que ele faz do dia. Eu sou natural somente quando estou em Deus. Quando eu volto para o meu apartamento, o meu ex-apartamento, e passo na frente dele, eu lembro, foi aqui que eu e Mônica nos encontramos pela primeira vez como família. Foi aqui que pela primeira vez chamamos o endereço de nosso lugar. Quando encontramos Deus, por meio do caminho que é Jesus, nós sabemos, foi ali que fomos formados, e é aqui o lugar de onde saímos e para onde a nossa alma anseia retornar. Que Deus te abençoe, que você encontre esse caminho em Jesus e sua alma descanse poderosamente nele. Deus te abençoe.